Continúa ahora Martín Mesa con su trabajo. Boa tarde. Bom, dois esclarecimentos. Essa imagem poderia estar funcionando como uma adesão política partidária, mas não. Nesse caso, está colocada como função de espelho. E depois, as citações que eu vou fazer sobre o PIC, pode passar, Julián, estão referidas ao PIC em espanhol. Vou destacar a premissa 2, que é praticamos de forma constante a crítica de nossos próprios argumentos e dos argumentos alheios. Bom, escolhi falar em português não por estar no Brasil ou por força de hábito, mas porque falo, no primeiro lugar, a meus colegas do Brasil, que entendo não precisam de tradução para o que eu venho a dizer. Claro também que falo para quem não vive no Brasil. Para eles, esclareço que meu lugar de enunciação é parecido ao que Bourdieu utilizou na sua célebre conferência de Japão. Poderíamos parafrasear: não sei se o que eu digo pode ser interessante para a sua realidade, isso fica com vocês. De qualquer modo, eu acredito que sim, por isso fiz este esforço de tradução ao espanhol. E quero partir de uma pergunta para todos, que é se o PIC é universal ou se pode ser internacional. O digo melhor: o diagnóstico das tendências de época que produzem o sofrimento com o qual opera a psicanálise é válido, idêntico para todas as sociedades e culturas nas que existe a representação da psicanálise que propomos em Apola? A psicanálise que propomos em Apola pode ser idêntica, traduzível sem resto em todas as culturas e sociedades? Está claro que esta pergunta, ou estas perguntas, não poderiam ter sido formuladas desde o início. Mas agora, depois de alguns anos, onde o significante internacional atravessa novas e diferentes sedes, entendo que esta pergunta não pode ser omitida. A esta altura, o diagnóstico do sofrimento articulado no PIC pode ter um centro, uma origem, um ponto zero? Pode ser um? Finalmente, todos os sócios das diversas regiões, mas particularmente no Brasil, todos os sócios que aderimos ao diagnóstico de época do PIC, pensamos suficientemente estes interrogantes? Confesso que, para mim, esta inquietude esteve desde o início. Porém, rapidamente sofri um recalque e voltou com mais força e clareza, entendo eu, há não muito tempo. Depois desse percurso, sua formulação poderia ser assim. Sustentamos a mesma descrição do mal-estar social e cultural de época, porque consideramos que não há diferenças em nossos contextos particulares, ou porque se nos passou, porque não o pensamos suficientemente. A descrição, todas podem ser de todos os diagnósticos, sim? A descrição que se faz no PIC sobre as tendências que operam como origem do sofrimento que enfrentamos em psicanálise contempla bem essas diferentes realidades? Uma citação do PIC: assim, na tabela que segue, se apresenta primeiro o diagnóstico cultural, social e de época das origens do sofrimento sobre as quais deve operar a psicanálise. Coloquei apenas alguns, sim? Vocês conhecem, não vou falar sobre isso, mas apenas alguns diagnósticos. Acredito que podemos partir de dois mínimos consensos. O primeiro, que vocês podem concordar comigo que as palavras-chave para ser pensadas aqui são origem e tendência. O segundo consenso, que as descrições das tendências que produzem sofrimento são muito gerais e iniciais, tendência e origem. Isto quer dizer, muito amplas e sem localizar bem, explicitar, nem as referências teóricas,
nem históricas que foram utilizadas. Geral não é universal, mas, para que o geral não se confunda com o universalismo, temos que poder localizar as particularidades. Tomemos o caso do individualismo, mas a lógica pode valer para todos os diagnósticos. Entendo que, bom, recentemente eu fiz um trabalho sobre, no Seminário Central, sobre o sentido do diagnóstico de época que fazemos mediante o niilismo, propondo uma releitura decolonial e pós-colonial. Mas, bom, continuemos com o individualismo. Se define como extrema acentuação da concepção atômica do sujeito. Dois interrogantes. Esta descrição é suficiente para precisar qual poderia ser a resposta teórica e clínica da psicanálise de Apolla? Esta descrição contempla as diferentes particularidades sociais e culturais do individualismo ou as oculta? Até que não se faz a pergunta, não se pode estar minimamente certo se temos uma resposta ou se a resposta nos tem. Supongamos que para o primeiro interrogante respondemos que não, ou não muito. Nesse caso, nós veríamos obrigados a ensaiar uma descrição alternativa e complementária. Avancemos por aqui, pelo menos como exercício de pensamento. Poderíamos partir, é uma opção, pode ser outra, da descrição do símil. Duas revoluções individualistas na história do Ocidente, fruto do iluminismo, que buscou o homem em sua universalidade, o que corresponde à concepção de indivíduo como cidadão livre e autônomo, destacado ou apartado do social. E a segunda revolução individualista, promovida por meio do ideário romântico do século XIX, estamos no que Alfredo estava falando, iluminismo, romanticismo, que inclui a dimensão de excepcionalidade e singularidade do indivíduo moderno. O que importa agora não é mais ser um indivíduo livre como tal, senão ser um indivíduo singular e insubstituível. Mas haveria que ver como se dá em cada lugar. Por exemplo, uma das tantas referências que poderíamos utilizar aqui no Brasil seria o hábitus precário do José Sousa, conceito que ele cunha. Outra descrição possível, complementar, alternativa, seria a descrição que Lacan faz em 1946, como os transtornos subjetivos, os efeitos subjetivos deste individualismo. Ele coloca sintomas histéricos hipocondríacos, inibições funcionais, formas psicastênicas de desrealização do outro e do mundo, fadiga, diferentes formas de fracasso e crimes sociais. Também poderíamos utilizar o resgate feito pelos sócios de Apolla sobre a doutrina da loucura de Lacan e suas posições subjetivas associadas a esta doutrina a partir da identificação imediata com o ideal do outro. E também a reformulação da neurose como assunção da falta do outro, apresentada por Alfredo Edelstein. Com esse exercício, nada está resolvido. Apenas podemos pensar melhor se estas descrições nos permitem uma maior precisão de nossa resposta ao diagnóstico de época, ou seja, se orientam melhor nossas investigações e práticas, e se são mais adequadas ou não a uma ou outra realidade sociocultural. Mas hoje quero avançar sobre o segundo interrogante. Os diagnósticos de época, como tendência e origem do sofrimento com o qual operamos, incluem ou excluem as particularidades sociais e culturais das diferentes sedes e representações de Apolla. Acredito que é necessário considerar estas tendências em sua evolução, desenvolvimento, manifestação particular em cada contexto cultural sociohistórico. Tento ser mais preciso. Acredito que podemos partir do ponto comum da divisão natureza, sociedade e cultura e da definição do mal-estar para toda a cultura, formulado por Alfredo, como causada pela linguagem e o significante, perda do ser dado e do objeto natural,
Podemos partir desse consenso da revolução epistemológica moderna do sujeito da ciência para determinar o campo da psicanálise. Mas podemos seguir suas consequências antropológicas por um solo caminho, por um programa de investigação, pelas definições gerais de nosso programa atual? Me pergunto como opera o sujeito da ciência em cada cultura e em sua relação com as diferentes funções sociais. Se esta tendência não precisa ser descrita em sua complexidade e diversidade. Acredito entender que algo disto se tratava quando, no contexto do Seminário Central deste ano, se propôs avançar sobre a condição moderna e pós-moderna. No seu momento, se disse aportar conteúdo à formulação formal abstrata do sujeito da ciência. É aqui que continuo meu trabalho sobre a interrogação inicial. A descrição dos diagnósticos das tendências de sofrimento de época. Que conteúdo, que particularidade incluem ou excluem? Chegados a este ponto, é fundamental que comunique uma diferença que consegui advertir a partir da utilização da lógica simbólica da presença e ausência. O Pique, permanentemente citado, mantém em ausência o significante eurocêntrico. No seu lugar, este significante se encontra presente na Carta de Refundação da Instituição, 2019, que não está disponível para sua leitura em nosso site. Como sabem, a Pola Salvador pesquisa desde sua Constituição, 2019, esta ausência-presença, o eurocentrismo. Temos produzido vídeos públicos, textos, participados de congressos e outros eventos, realizamos encontros sobre o tema com outros sócios de Apola e também com outras instituições e estamos relativamente perto da publicação de um livro. Ou seja, todo um trabalho sobre a presença e ausência que percorre o diagnóstico de época de nosso Pique. Mas um trabalho que aponta ao modo privilegiado que assume o eurocentrismo na cultura e sociedade brasileira, o racismo. Apenas algumas referências que ilustram algo que todo mundo sabe ou pode saber. A OPAS acaba de emitir um documento onde coloca o racismo como determinante social da saúde mental e destaca o lugar central para as políticas públicas em 2024, tanto na América Latina, mas especialmente no Brasil. O Congresso de 2023 das Ciências Sociais e Humanas em Saúde, da Abrasco, foi pautado nos eixos de decolonialidade, racismo e gênero e tuvo presença de sócios de Apola Salvador. A articulação de diferentes núcleos, os GTs, de diferentes pós-grados, de diferentes universidades federais, estaduais e privadas, tem constituído um trabalho firme sobre o racismo. A importância prática e teórica do movimento negro em visibilizar as questões do racismo, os dados epidemiológicos que apontam para a maior incidência da violência, problemas de saúde mental e suicídio da população negra no Brasil, trabalhos de ressignificação da questão racial na cultura, cinema, teatro, literatura, museus, e também muitos desenvolvimentos teóricos, clínicos, dentro de nosso campo. Apenas alguns: ideal do eu branco, pacto narcisista da branquitude, é o pacto que silencia questões raciais, mito da democracia racial, ideologia de embranquecimento, racismo como neurose cultural brasileira e a africanidade. Duas citações muito breves, de Mbembe e de Almeida. Sim? A primeira: o substantivo negro serviu para designar não seres humanos como todos os outros, uma humanidade à parte de um gênero particular. Pessoas que, por sua aparência física, seus usos e costumes e suas maneiras de estar no mundo, precisam ser testemunha da diferença no seu estado natural, somática, afetiva, estética e imaginária. A outra citação: assim como a instituição tem uma ação condicionada a uma estrutura social previamente existente, o racismo que essa instituição vem a exprimir é também parte dessa mesma estrutura.
Por tal motivo, desde a Pola Salvador, entendemos que no Brasil precisamos incorporar como diagnóstico de época o racismo. O precisamos fazer como uma forma particular que assume muitas tendências diagnosticadas no programa de investigação, mas que precisa ser destacada e nomeada em sua especificidade. O direi de outro modo. O efeito do devenir do sujeito da ciência, suas consequências e tendências antropológicas no Brasil não se limita à exclusão da verdade ou alienação no discurso científico objetivo, senão que se desenvolve por toda uma complexa trama de relações e efeitos sociais e subjetivos, cujo diagnóstico inequívoco é o racismo. Então, esta é a minha pergunta e é a minha proposta. Para isto, é minha proposta por terceira vez. Espero que seja vencida e que tenha conseguido formulá-la melhor. Para isto, para incorporar o racismo no PIC, resta saber como incorporá-lo. Resta saber se o PIC é internacional, se é e nesse caso, se fosse assim, deveríamos, segundo minha proposta e da sede de Salvador, acrescentar uma linha. Sim? Individualismo, biologicismo, niilismo, sexualização da identidade, racialização da identidade, e poderíamos seguir. Caso contrário, que não seja o PIC, deveríamos pensar em incorporar a lógica das colunas para que cada cultura e sociedade coloque sua particularidade. Então, representado dessa maneira, sim, a racialização da identidade, o racismo, poderia estar dependendo de cada sede. Sim, nesse caso, em cima, deveríamos colocar Salvador, não sei quem mais quer somar a esse diagnóstico. Bom, era isso. 13 minutos. Muito obrigado.